E você? Você está disposto a fazer uma revisão de toda a sua vida? Você está disposto a construir uma vida nova? Mas uma vida nova só se constrói olhando para o passado, olhando para o que aconteceu, olhando para aquilo que eu não quero mais, correndo atrás de novos sonhos, de novas perspectivas. Mas não dá para escrever o novo sem revisitar o passado, arrancar de lá as dores e levar para lá cura. A partir de agora, eu preciso que você confie em mim. E a partir de agora, eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos. Eu preciso que você esteja inteiramente comigo. Doutora Andréia, por que eu preciso fechar os olhos? Porque a neurociências diz que quando os nossos sentidos estão desligados, quanto mais sentidos desligados, melhor a minha concentração. A neurociências diz que quando eu fecho os olhos, a minha audição melhora, a minha percepção melhora e o meu entendimento melhora. Então, a partir de agora, eu queria te convidar a fechar os seus olhos e estar comigo, de olhos fechados, conduzindo-se apenas pela minha voz. Não se preocupe mais com imagem, se alguma imagem travou, eu preciso que você ouça a minha voz. Eu preciso que você se deixe conduzir pela minha voz. Então, feche os seus olhos e esteja disposto a um mergulho profundo nesta noite de hoje. Você está prestes a atravessar uma ponte invisível. Inspire fundo neste momento e concentre-se em você. Concentre-se único e exclusivamente em você. Tente relaxar o máximo que você puder. Tente ficar tranquilo. Estamos próximos a atravessar uma ponte. Imagine agora, você está caminhando por uma estrada e, de repente, você vê uma ponte. Essa ponte precisa ser atravessada. De um lado, o adulto que o mundo fez de você. Você hoje. De um lado da ponte está você. Forte, produtivo, mas cansado. Às vezes triste. Às vezes sem sentido. O adulto que você se tornou hoje está de um lado da ponte. Do outro lado, a criança. A criança que vive em você. Aquela que sentia medo do escuro. Aquela que se escondia quando os adultos gritavam. A criança que segurava o choro porque ninguém tinha tempo para escutar. Eu gostaria de te fazer um convite. Você, adulto, está de um lado da ponte. Do outro, a sua criança. Olhe para os olhos dela. Como essa criança está? Com medo, ansiosa, triste, feliz, saudosa? Como está essa criança? Hoje nós faremos essa travessia. Hoje nós precisamos nos encontrar com essa criança. Se as lágrimas vierem aos seus olhos, deixa escorrer. Não segure mais porque você segurou muito até aqui. O adulto que você foi precisou segurar muito. Vai voltar bonitinho.
Olá, queridos. A live travou por alguns instantes, mas eu vou recomeçar do início. Fiquem tranquilos. Às vezes, forças atuam para que nós não saiamos do lugar. Fiquem tranquilos que vamos reiniciar do início. Me falem, por favor, se o áudio está ok. Se vocês conseguem me ouvir. No meu está travado aí. Voltamos agora. O áudio voltou, me digam se está tudo ok. Vamos voltar inicialmente lá no começo, sem problema nenhum. Fiquem em paz. O nosso exercício começa agora. Pode continuar de olhos fechados. Eu preciso da sua concentração. Eu preciso que você volte ao exercício, porque senão nos perdemos. Nós precisamos, nessa noite de hoje, realizar uma travessia. Feche seus olhos, respire profundamente, inspire a vida e expire o peso. Você está prestes a atravessar uma ponte invisível. De um lado da ponte, o adulto que o mundo fez de você. O adulto forte, produtivo, cansado, racional. Do outro lado, a criança que você foi. Do outro lado, a criança que vive em você. Aquela que sentia medo do escuro, que se escondia quando os adultos gritavam. Feche os seus olhos, porque agora o áudio e o vídeo vão correr sem nenhum problema, mas eu preciso da sua concentração e apenas a minha voz vai te guiar. Você olha do outro lado da ponte e você vê essa criança. Como ela está? Ela está chorando? Ela está ansiosa? Ela está correndo, tentando atravessar logo a ponte para te abraçar? Ela está quieta, apática? E você, adulto, como você está? Você está feliz por vê-la? Está triste? Está com medo do que ela pode te contar? Qual é a sua sensação? Do outro lado da ponte está a criança que segurava o choro, porque ninguém tinha tempo para escutar. Do outro lado da ponte está aquela criança que você foi, sinalizando para você e gritando: eu preciso que você atravesse, porque nessa noite nós precisamos ter uma conversa muito profunda. Hoje, meu querido, eu quero fazer com você essa travessia. Hoje nós vamos atravessar essa ponte e essa criança quer te conduzir por um caminho. Eu vejo você titubeante, com as pernas trêmulas, com medo de atravessar a ponte, mas você atravessa. A criança pega na sua mão e te diz: hoje nós faremos uma travessia. Hoje nós vamos voltar para casa onde tudo começou. Essa criança está segurando nas suas mãos, está te levando por um caminho. Ela está te levando para a casa da sua infância. Não a casa de tijolos, não a casa real, mas a casa simbólica, a casa da sua alma. Essa criança tem as mãozinhas suadas, geladas, porque ela também está ansiosa. Ela também quer muito te contar algumas coisas. Essa criança te conduz por esse caminho e vocês se aproximam dessa casa. Freud dizia que a infância nunca passa. Ela apenas muda de quarto dentro de nós. Essa criança é você. Só que muita coisa ficou esquecida lá atrás. E nessa noite, ela precisa falar com você. Hoje, essa criança te conduz a entrar nessa casa. Essa criança que é você, que é a sua infância, te convida
a entrar nessa casa. E hoje nós vamos bater no quarto da sua infância. Vamos entrar e vamos entender. Respire bastante fundo, pois começaremos uma caminhada. Imagine que você caminha por uma estrada de terra. O vento é morno, o chão cheira a café, a lembrança, a comida. Ao longe aparece uma casa. Quem te conduz na caminhada dessa estrada é uma criança. A criança que você foi quando você era pequeno. Essa criança pega no seu rosto, que talvez já tenha lágrimas derramando. Você olha para aquela casa e reconhece. Você abaixa a cabeça. Essa criança levanta o seu queixo e te convida. Observe, não fuja. Essa é a casa da nossa infância. É a casa onde nós passamos os primeiros anos. Talvez seja bonita, mas talvez esteja em ruínas. Mas é a sua casa, a casa da sua alma. O portão range, a pintura descascou. Como descasca o tempo sobre as dores que nós não conseguimos falar. Você toca a maçaneta da casa. Essa maçaneta está fria. Gire devagar e entre. Entre e mergulhe na história que está dentro dessa casa. Dentro da casa o ar é pesado. As janelas deixam passar pouca luz. No canto da sala há um brinquedo quebrado. Ele simboliza tudo que você perdeu cedo demais. A inocência, a confiança, a liberdade de sentir. No chão dessa casa tem um tapete rasgado. Como os laços, como os afetos que durante a sua vida, durante o tempo que você foi crescendo, se desfizeram, sem aviso. Dentro dessa casa também tem um espelho rachado. E a imagem que você vê está quebrada aos pedaços. Cada rachadura é uma voz. É uma voz que diz: quantas vezes você ouviu frases como essa, que te quebraram? Você não presta. Você me decepcionou. Cala a boca. E frases que foram te machucando e que foram te quebrando durante a vida. Você passa o dedo sobre o espelho e sente o corte. É o corte da infância. É o corte de muitas dores que você teve que vivenciar. Caminhe até o quarto. A porta está trancada. Do outro lado da porta há um eco. Não faz escândalo. Vai apanhar de novo. Homem não chora. Menina direita se comporta. Quais foram os ecos que você ouviu durante a sua infância? Quais foram as vozes que você ouviu que te moldaram? Mantenha os olhos fechados, evite escrever nos comentários. Esse não é um exercício interativo. Esse é um exercício eu e você. Não há necessidade de interação, apenas de mergulho. Estamos caminhando por dentro dessa casa que é a sua alma. Agora vá até a cozinha. Os pratos estão lascados, com alguns pedaços arrancados, levemente quebrados. A casa tenta sobreviver com o que sobrou, como cada um de nós muitas vezes na vida adulta. Às vezes a gente chega à vida adulta com o que restou. Às vezes a gente chega à vida adulta com histórias
por se realizar, por sonhos a se fazer. Lembra da criança que você era e lembra do adulto que você é hoje. Quantas coisas ficaram para trás, ali, no meio da desordem. Quantas coisas foram ficando para trás. Quantos sonhos. Dentro dessa casa, essa criança que é você, que é a sua infância, te mostra uma fotografia antiga. Nela está uma criança. Olhos grandes, cabelo bagunçado e um sorriso tímido, como quem pede permissão para existir. A criança que te conduz te olha e te pergunta: por que você me deixou aqui sozinha? Olhe para essa criança. Olhe para a sua infância. Se pergunte por que tantas histórias ficaram no seu passado sem resolução. Olhe para a sua criança e nesse momento dentro dessa casa, se sente no sofá. Pegue essa criança no colo e essa criança é você. Ouça o que ela quer te contar. Nessa noite, ela quer te contar passagens bonitas, também de situações boas, de natais que você sente saudade, de pessoas que já não estão mais aqui. Ela quer te contar de brincadeiras de roda, de pique-pega, de pique-esconde, de momentos também que foram felizes e que moldaram o seu caráter e que te trouxeram até aqui. Mas ela passa a mão no seu rosto. Sinta a mãozinha dela, enxugando seus olhos. Sinta a mãozinha dela fazendo carinho no seu rosto e te dizendo: estamos lembrando alguma coisa porque vamos resolver. Nessa noite de hoje, estamos mergulhando em algumas dores para que essas dores sejam curadas e para que nunca mais precisemos voltar nelas. Essa criança passa a mão no seu rosto e te conta do quantas situações vocês viveram, que foram bonitas também. Essa criança segura o seu rosto e te diz: me dá uma oportunidade, não precisa ter medo. Eu sei que está doendo agora, mas vai sarar. Nós estamos limpando as feridas infeccionadas de muitos anos. Eu sei que nessa noite pode estar doendo, mas eu gostaria de te pedir uma chance. É porque aqui na infância eu fui abandonada com as minhas histórias e você nunca mais teve tempo de voltar aqui e falar comigo. Eu te prometo que essas dores que estão doendo nessa noite de hoje serão curadas, mas antes a gente precisa falar sobre elas. Essa criança te dá um abraço e te diz: coragem, não para aqui. Coragem, não desiste agora. Eu preciso que você continue. Eu ainda preciso te mostrar mais coisa. Essa criança te diz: dentro dessa casa tem ecos, tem vozes que moldaram a sua mente. Essa criança te diz quantas pessoas gritaram com você e essas vozes falam até hoje, mesmo quando você acha que está em silêncio. A primeira voz, essa criança te conta, é a voz do medo. Você lembra quando ouvimos algumas vozes desse tipo? Você ouviu coisas do tipo: se você tentar, você vai falhar. Se você mostrar quem você é, vão rir de você. Você também ouviu vozes que te diziam: melhor não sonhar alto. Nós somos pobres, nós nunca conseguiremos alcançar esse tipo de lugar. Essa voz mora no chão frio dessa casa, onde muitas vezes a gente aprendeu a rastejar para não ser visto. Essa voz do medo moldou tanta coisa dentro de você e nessa noite essa criança segura forte na sua mão e agora ela aperta a sua mão
e ela disse: a voz do medo moldou a nossa história até aqui, mas nós vamos romper, nós vamos ir além, porque eu não aceito mais ser determinado pela voz do medo. Você é feio, você não vai conseguir. Você é muito tímido, você não serve para essa profissão. Você não deve sonhar com um casamento ou um relacionamento saudável. A história dos seus pais não é assim. E o medo foi te moldando, e até hoje essa voz grita em momentos que você não percebe. E você fica paralisado, porque o medo paralisa. A sua criança aperta agora a sua mão e te diz: vamos juntos, nós vamos vencer, porque nós nunca mais seremos moldados pelo medo. Essa criança abraça você de novo. Ela se aperta no seu pescoço. E ela diz: juntos nós vamos conseguir, mas nós precisamos prosseguir. A segunda voz que eu quero te apresentar nessa noite de hoje é a voz da culpa. Quantas pessoas te disseram na sua infância: a culpa foi sua. O meu casamento destruiu porque a culpa foi sua. Você magoou o seu pai. Essa situação só ocorreu porque você errou. Quantas vezes a voz da culpa gritou: se você tivesse se comportado melhor, você não teria apanhado. Você só apanha porque você é uma criança custosa, arteira. Você apanha porque você merece. E a voz da culpa te massacrou. Quantas vezes a voz da culpa gritou: você só dá problema, você é um problema, eu me arrependo de você ter nascido. Essa voz mora nos cantos. E toda vez que você se sente feliz, ela te lembra que você não merece. Se as lágrimas escorrerem nos seus olhos, como escorrem nos meus, deixa que elas se derramem. Dor derretida é lágrima. Deixa que essa dor se derreta. Deixa que as lágrimas brotem de dentro de você, seja você homem ou mulher. Permita que a sua dor escorra pelos seus olhos. Eu sei o quanto a culpa te moldou. Eu sei o quantas vezes você se perguntou se o casamento dos seus pais não estava sendo destruído por culpa sua. Eu sei quantas vezes você se perguntou se esse tapa que você levou você não merecia, mesmo na vida adulta. Eu sei quantas vezes você se perguntou se você não foi abusado porque você de alguma forma teve culpa. Porque a voz da culpa te machucou. A voz da culpa te rasgou até aqui. Permita que as lágrimas escorram pelos seus olhos. Estamos só você e eu, e não há porquê nessa noite de hoje se segurar. Não há porquê nessa noite de hoje se conter. Você já segurou esse choro demais. A sua criança está no seu colo e ela enxuga suas dores. A sua criança está no seu colo e ela te mostra cenas que você evitou olhar. Pessoas entrando no seu quarto à noite, tocando o seu corpo. Tapas que você não merecia. Surras que não eram para você. Espancamento disfarçado de correção. Abandono disfarçado de você merece. Castigos em forma de tortura. A voz da culpa, até hoje, molda muitas atitudes suas. A voz da culpa aparece quando você não se acha merecedor de ser bem-sucedido, quando você não se acha merecedor de viagens, quando você não se acha merecedor de ter dinheiro, quando você não se acha merecedor de ter alguém que te ame, quando você não se acha merecedor de descanso, quando você não se acha merecedor de presentes. É a voz da culpa gritando: você não merece, lá da caverna da sua infância. A sua criança te abraça agora. Te abraça forte e te diz: que bom que você está permitindo chegar até aqui. Eu sei que está doendo, mas agora vai começar a ficar bom. Eu sei que também coisas boas aconteceram na sua infância.
Eu sei que situações também felizes aconteceram. E aqui vem a terceira voz da sua infância. A mais tímida, mas é a voz do amor. Porque também, sempre, no meio de tudo, existe amor. Ela não grita, ela espera. A voz do amor diz para você: você sobreviveu. Você era só uma criança. A voz do amor diz para você: que bom que você teve uma infância saudável, mas para de fugir e fingir que foi tudo perfeito. Em algum momento da sua infância, alguma falta apareceu. A voz do amor diz: você não precisa ter medo. A voz do amor diz: você não precisava ser forte. A voz do amor fala no seu ouvido: você ainda pode ser amado. Eu acredito em você. A voz do amor diz: que bom que você brincou. Que bom que em alguns momentos você pôde ser feliz. Que bom que a sua infância, para alguns, não teve tantas agruras ou dores. Que bom que você teve um pai saudável, uma mãe saudável ou ambos. Que bom que você conseguiu chegar aqui sem tantas dores, sem tantas feridas. Mas a voz do amor também diz: independente de como você chegou, ferido ou não, todos nós precisamos de amor. Amor de qualidade. Todos nós estamos aqui nessa noite de hoje porque, de alguma forma, precisamos ouvir a voz da nossa criança. Essa voz mora no coração da casa. Continue concentrado, de olhos fechados. Evite interação. Nesse momento é você e a sua alma. Não há necessidade de interação. A voz do amor mora bem no coração da casa. Bem onde ainda existe fogo. Bem no lugar da nossa reconstrução. No lugar da nossa renovação. Ninguém é tão bom assim que não possa melhorar. Nenhuma vida é tão perfeita assim que não pode ser melhor. Nenhuma vida é tão dolorosa assim que não possa ser curada. A voz do coração mora no centro da casa. Escute-a agora. Ela é a sua voz. E sempre foi. Respire fundo. E permita que, a partir de agora, a voz do amor seja a que te molde. A voz da culpa, a voz do medo ficaram para trás. A partir de agora, o que determina a nossa história, o que determina tudo o que faremos a partir daqui, é a voz do amor. Olhe para a sua criança. Ajoelhe-se agora diante dela. Aquela criança que ficou lá atrás. Olhe bem profundo nos olhos dela. Olhe nos olhos dela e permita-se reencontrar com ela. Toque as mãos dessa criança, porque agora é momento profundo de cura. Toque as mãos dela e diga com o coração. Diga de coração cheio e com muito amor. Até aqui, ela falou com você. Agora é momento de você falar com ela. A sua criança te trouxe até aqui. A sua criança te levou a mergulhar na sua história, no seu passado. Agora é preciso que você, adulto, fale com ela. Olhe nos olhos dela e diga: eu sei que você teve que crescer rápido. Eu sei que você teve que aprender a sorrir muitas vezes para não incomodar. Eu sei que em alguns momentos
você sentiu medo. Eu sei que muitas vezes você precisou de colo. Eu sei que em alguns momentos você sentiu solidão. Mas eu, como adulto, agora quero te dizer que nós vamos construir uma nova história. Eu sei que muitas vezes você se sentiu confuso, mas agora, talvez a mãe que você não teve da forma com que você queria, serei eu. Talvez o pai que você não teve da forma com que você queria, serei eu. Eu vou dar para você tudo aquilo que você achou que merecia e não teve na sua infância. Eu, o adulto, agora vou dar mais atenção para você. Perceba como essa criança fica feliz. Olhe nos olhos dela. Perceba como ela começa a mudar o semblante. O nosso inconsciente grita uma criança. Uma criança que foi abandonada lá atrás, mas que construiu a nossa vida adulta. Dentro do nosso inconsciente tem uma criança que muitas vezes foi machucada, teve medo, teve questões e que foi largada lá atrás. E que nós achávamos que simplesmente o fato de nós crescermos resolveria as dores da nossa infância. Você vai ter a oportunidade agora de fazer isso. Agora, pegue essa criança no colo como adulto. Olhe nos olhos dela e diga o seu nome no diminutivo. Andreinha, Paulinha, Joãozinho. Talvez você se lembre de uma foto de você pequeno. Traga essa imagem agora. Olhe nos olhos dessa criança e diga para ela: lindeza, deu tudo certo. Querida, agora eu vou cuidar de você. Agora não precisa ter mais medo da solidão. Agora não precisa mais ter esses sentimentos que você cultivou na sua infância, porque agora somos nós duas. Eu nunca mais vou me esquecer de você. Eu nunca mais vou desmerecer a sua voz. Eu nunca mais vou negligenciar as suas lembranças. Respire fundo e vá tendo um diálogo com essa criança. Permita que frases venham ao seu coração. Frases que vão brotando naturalmente. Talvez você queira dizer para ela: eu te vi se escondendo para não chorar. Agora você vai ter colo. Eu te vi engolindo a raiva, o medo, o bullying, os apelidos, mas agora eu vou te defender. Eu te vi se achando fraco, mas agora eu estou aqui com você e para você. Abrace essa criança agora que foi você. Na sua imaginação, dê um abraço forte nessa criança e talvez nesse momento você consiga abraçar o seu próprio corpo. Passe a mão ao redor do seu corpo e se dê um abraço. E diga para essa criança: eu estou aqui. Eu não vou mais te abandonar. Você pode sentir. Eu quero voltar com você, minha criança, nos dias bons também, nos dias felizes também. Eu quero dizer que você tem o direito de errar, você tem o direito de brincar, você tem o direito de se sujar. Você pode brincar de novo, você pode se divertir, você pode ser criança. A partir de agora eu vou cuidar de você e das nossas lembranças mais bonitas, das nossas lembranças mais profundas. A partir de agora, eu me reconcilio com você. Pegue na mãozinha dessa criança, dê um grande beijo nela. Veja o quanto ela está feliz. Veja o quanto ela está aliviada, porque ela foi ouvida. Veja o quanto esta criança está melhor do que na hora que você a encontrou na ponte. Veja o quanto esta criança está realizada. Agora juntos vocês caminham
até a porta da casa. A criança segura sua mão e te faz uma pergunta profunda. Paulo, Maria, Regina, Andréia, Carlos, eu posso ir com você agora? Eu não quero mais ficar na sua infância. Eu quero seguir com você a partir de agora. Eu posso, a partir de agora, gritar para você quando eu estiver cansada? Eu posso, a partir de agora, dizer para você quando eu estiver precisando brincar, descansar, viajar, viver? A partir de agora, eu posso fazer diferente e te dar algumas opiniões? Eu posso, a partir de agora, falar um pouco também na sua vida adulta? Eu tenho muito para contribuir com você. E você olha nos olhos dessa criança e responde: sim, você pode vir comigo. Aliás, você nunca devia ter sido deixada para trás. A partir de agora você vem comigo, dentro do meu coração. E a partir de agora, a sua voz vai me ensinar muito a respeito de mim. A sua voz, minha querida, vai me ensinar a respeito de limites. E quando eu estiver cansada, eu vou respeitar. A sua voz vai me ensinar a respeito do lúdico. E talvez eu volte a alguns lugares. Talvez eu volte a querer ir em parques de diversões, em circos. Talvez eu goste de voltar do Natal, volte a gostar do Natal. Talvez eu vá brincar com os meus filhos, como eu gostaria que tivessem brincado comigo. A partir de agora, minha criança, eu vou te ouvir. E talvez a sua voz, tão doce e tão curada, vai determinar a minha vida adulta. A partir de agora, minha criança, eu vou voltar a sonhar com você. Você que sonhou ser astronauta, policial, bombeiro, enfermeira, eu quero ouvir sobre sonhos. Eu quero voltar a sonhar. Eu me tornei um adulto muito duro. Eu esqueci do quanto era bom sonhar a respeito do futuro. A partir de agora, minha criança, eu vou te levar no meu coração. E você vai falar para mim a respeito de coisas lindas e de coisas que eu preciso voltar a viver. Você pega na mãozinha dela e vocês caminham. Dessa vez felizes, dessa vez aliviadas. A porta se abre, o vento entra e pela primeira vez o ar dentro da casa muda. A infância não acabou, ela apenas encontrou abrigo. A infância nunca acaba, ela só precisa ser ouvida. A infância são apenas os primeiros 7 anos que vão determinar todos os próximos. A infância, quando é escolhida, acolhida e escutada, ela traz vigor à vida adulta, frescor, saúde, paz, sonhos, projetos, propósitos.